Então, quando o diafragma desce, ele vai movimentar todas as estruturas dentro da cavidade abdominal e esse movimento vai impedir que a queloide volta. Então, Certo. tem que ter esse complemento, é necessário para as pessoas que têm tendência. Agora, quem não tem tendência, os resultados são maravilhosos já na primeira sessão. Olha só, Tem que umas- impressionante. Sim. Tem alguma parte do corpo que seja mais propícia a ter aderência? Pois é. Eu costumo dizer o seguinte, que toda cirurgia gera aderência. O nosso corpo ele trabalha de uma maneira, eu costumo dizer, ótima. No máximo, ele quer que aquele problema seja resolvido e interessante que aonde quebra o osso fica mais forte. Mais forte ainda do que era originalmente. Isso. Né? Então ele se modela de tal maneira que esse problema não aconteça mais. E na cirurgia não é diferente. Por exemplo, quando tem uma cirurgia, às vezes acontece, tem a cicatrização, do lado da cirurgia pode acontecer lesão, mas na cirurgia em si dificilmente acontece. E com esse E aí o que acontece? Toda cirurgia ele gera aderência, porque o corpo ele trabalha de maneira ótima e acaba extravasando. Então, tem alguma cirurgia? Foi a pergunta do Eliandro. Alguma parte do corpo, né? Tem alguma parte? Não. Toda cirurgia gera aderência. Houve corte, vai ter cicatrização, ou corte em camadas, então vai ter cicatrização e vai ter essa exacerbação. É claro que se a cirurgia for menor, a possibilidade de aderência é menor. Se a cirurgia for maior, a possibilidade de aderência também é maior. Quais são os sintomas da aderência? Para você saber que realmente ou não, realmente estou com aderência. Você movimentar ali, ver que tem uma partezinha que está mais grudada, de uma forma mais empuxada, você sentir dores. Quais são os sintomas? Para a gente entender quais são os sintomas, a gente tem que entender o que a aderência altera, o que é alterado no corpo por causa da aderência. Então, alteração. Primeira alteração é a sensibilidade. Então, imagina que o neurônio tem o pontinho onde tem o receptor. E o que é o receptor? É onde vai receber a informação. Então, vamos imaginar um receptor do tato. Se a aderência acontece na região onde tem o receptor, o que vai acontecer? Esse receptor já vai estar pré-estimulado. Então, um pouquinho de tato a mais já vai dar a informação de esse tato está sendo muito grande, ele está gerando uma agressão. Então, primeira alteração. Agora, imagina que a aderência não é no receptor, é no prolongamento do neurônio. Então, o receptor vai receber a informação correta do tato, essa informação vai passar para o neurônio, só que no meio do caminho vai ter um bloqueio, que é a aderência. Então, nesses casos, já é o contrário, dá a sensação de anestesia. Você não sente ali aquele local, que é muito comum. Né? É muito comum. Interessante que eu costumo, por exemplo, no caso de cirurgia estética, as pessoas ficam bonitas, eu costumo dizer o seguinte, a pessoa fica bonita, fica bela, e fica mesmo, eu tenho que dar os parabéns para o cirurgião. O trabalho é um trabalho artístico. Tudo tem seus olhos, né? Mas só que o que acontece? Normalmente, aquela cirurgia, aquela região, ela fica ou anestesiada, ou seja, dá a sensação de indiferença ou gera dor. Olha só. Então ela oferece tudo de bom e recebe, é claro, os elogios, mas o tato ele fica alterado. Só que esse problema ele pode ser corrigido com essa metodologia que eu desenvolvi. Eu já sou uma futura paciente, porque eu fiz a abdominoplastia, todo mundo quer ficar, né? Depois dos filhos, né, Israel? A gente quer tirar a pochetinha, né? Ninguém que mulher não quer ficar com a pochetinha. Que fica a flacidez na parte de baixo do abdômen, fica a flacidez. Com réis mortais, que não são atletas, que não fizeram toda a vida exercícios físicos, que não tem uma genética favorecida, né? Fica aquela flacidezinha. Fiz e dito feito. Tem lugar, cicatriz é enorme, né? Já fica primeiro essa cicatriz gigantesca para você se livrar da pochetinha.
E depois a questão da sensibilidade. Melhor ser anestesiado do que sentir dor. Pelo menos eu fiquei com essa parte aí de ser anestesiado. Pois é. Porque fica realmente na cicatriz e ao redor da cicatriz fica uma área que não tem sensibilidade. Entende? Então, assim, e ainda tem umas partezinhas que eu noto que ficam mais presinhas. Então, com certeza nessa área eu tenho aderência também. Então, ele pode ser tratado. Então, esse é o primeiro problema da aderência. Segundo problema da aderência é que essa contração, essa cicatriz que exacerba, que é a aderência, ela acaba gerando um bloqueio mecânico na vascularização. Então, pode ter muito edema. Principalmente mulheres que faz a mastectomia com o esvaziamento dos linfonodos. Então, essas mulheres, elas reclamam de muito inchaço nos braços, nos membros superiores. Só que a gente quebrando essas aderências, a linfa volta a correr normalmente. Olha só. Pois E é. é algo que é um tratamento, como tudo, na saúde é meio complicado, a gente pode dizer assim, porque existem todos os procedimentos, né, o desenvolvimento da ciência, tudo, mas carece muito da questão do pós-cirúrgico. As terapias, os tratamentos que são tão necessários tanto até para o sucesso mesmo do procedimento, né, que se feche esse ciclo, como também para a qualidade de vida do paciente que se submeteu aos procedimentos. Então, é uma cultura que ainda falta muito a gente avançar nesse sentido, Israel? Falta sim. Na verdade, eu entendo a posição dos médicos de eles serem muito conservador no sentido de proteger os clientes. E, às vezes, nesse cuidado que eles têm, eles acabam deixando de oferecer também a possibilidade de um tratamento, melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm sofrido por causa das aderências. Então, existe essa dificuldade. Voltando só um pouquinho a respeito dos sintomas. Existe um outro sintoma que é o sintoma alteração mecânica que acontece por causa das aderências. Então, por exemplo, muitas pessoas fazem cirurgia do abdômen, na região abdominal, e depois disso tem sensação, parece, de uma corda puxando. Ele quer andar, mas tem alguma coisa que está travando ali. Quando isso acontece, também é resultado das aderências. E é muito importante você tratar. Outra coisa, por exemplo, na região abdominal ainda, às vezes a pessoa tem muita cólica abdominal depois do procedimento cirúrgico. A aderência também favorece esse tipo de sintomas. A questão que você falou do tratamento, né, dos tratamentos, dos procedimentos. Tem ali a questão da sessão de fisioterapia, né, com a técnica desenvolvida para justamente resolver essa questão. O Pilates ali entrando como um adicional para as pessoas que têm principalmente mais propensão a desenvolver as aderências. Esses tratamentos, existe uma alta? Não, fiz o procedimento com fisioterapia por X sessões até resolver o problema, tive alta. Pilates, ele vai ter alta ou vai ter que ficar tratando assim com a prática o resto da vida? Olha só, o Pilates ele traz qualidade de vida, tá bom? Ele traz muita qualidade de vida e assim, olhando por tendo esse olhar, eu acho que seria interessante ele fazer assim um bom tempo. É uma coisa que ninguém deveria deixar de fazer. É uma atividade física que gera força muscular, ele alonga, então tudo aquilo que traz qualidade de vida, esse alongamento evita não só a dor por causa da aderência, mas previne uma série de problemas, coluna vertebral, respiração, melhora a amplitude da caixa torácica, melhora a respiração, então, e não tem contraindicação como outras atividades, a questão de impacto, a questão, né? Então, pode ser feito por qualquer pessoa. Agora, uma coisa interessante que eu gostaria de falar com os ouvintes, porque às vezes tem algum que fala assim, poxa vida, eu vou passar por um procedimento cirúrgico, Israel. E aí, tem alguma coisa que eu possa fazer para assim, minimizar o efeito
das aderências, a possibilidade da aderência acontecer ou que ela seja menor possível, então, assim, existem algumas coisas que deve fazer. O que são? Olha só, interessante. E o detalhe é o seguinte, o primeiro de tudo, é seguir todas as orientações médicas. Por quê? Porque a cicatriz, ela precisa acontecer depois de um corte cirúrgico. Primeira coisa. A cicatriz, ela tem que ficar madura para ela resistir toda a tensão que o corpo gera no dia a dia. A gente faz movimentos de flexão, de torção, de inclinação, são tantos movimentos, às vezes movimentos combinados, todos esses que eu falei juntos. E sem pensar, né? Porque é automático, é natural. Então, o que acontece? O médico, ele sabe toda a complexidade do procedimento que ele fez. Ele sabe o grau com que essas cicatrizes vão madurando. Então, a primeira coisa é seguir toda a orientação médica. Muitas vezes, depois de um procedimento cirúrgico, o médico pede, você tem que tossir. Mas por que ele fala isso? Existe um objetivo nessa orientação médica. Então, primeira dica, segue toda a orientação que o seu médico te dá. Ela é indispensável. Nada de quebrar um repouso e fazer almoço, limpar a casa, ir lavar o carro, nada disso, né? Tem que seguir o repouso recomendado. É verdade. Por que eu estou falando isso? Porque algum ouvinte pode falar assim, o Israel disse que eu preciso de atrito mecânico na cirurgia. Não, tem um tempo para a gente começar esse procedimento, tá? Uhum. E quando que eu começo esse procedimento? Quando o médico fala assim, você está de alta. Está liberado. Está liberado. Então, primeira dica é essa. Segunda dica, uma alimentação equilibrada. Isso aí é indispensável. Quando você... Até nisso. Interessante, Flávia, o seguinte, que assim... Para o tecido se regenerar, ele precisa de elementos. E o que fornece esses elementos são a alimentação. Outra coisa, esses elementos para ser grudado precisa de ação enzimática numa velocidade muito grande. E as enzimas são ativadas através de vitaminas e minerais, que você vai adquirir isso através de uma alimentação. Interessante que assim, eu criei essa expertise, tá? Tratamento das aderências é uma coisa que não existe. E eu trabalho numa clínica SPAR, Clínica Oasis Paranaense. E essa clínica, ela trata, ela tem assim... É multidisciplinar. É multidisciplinar e ela trata essas questões muito grandes, porque, por exemplo, uma pessoa que faz cirurgia no abdômen. Imagina só, uma cirurgia lá no estômago... Só que o estômago precisa continuar o seu processo digestivo. Imagina só que essa pessoa come alguma coisa que gera inflamação, que gera gases. Então, vai dificultar o processo ali. Então, imagina só o intestino que precisa de cicatrização, está cheio de gases lá dentro. Então, isso aí tudo favorece a formação de cicatriz hipertrófica, de queloides. Então, muitas pessoas, depois do procedimento cirúrgico, elas vão na Clínica Oasis para fazer uma desintoxicação e muitas vezes a gente aproveita esse momento também para fazer a liberação dessas aderências. Perfeito, muito obrigada. Conversamos aqui com Israel Kleina, que é fisioterapeuta há 20 anos, desenvolveu essa questão, né, do tratamento das aderências. Então, Israel, muito obrigada, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela aula aqui, não é, Eliandro? Muito obrigado você. Obrigado, Eliandro. Cortei você, hein, Eliandro? Deixa o seu contato pro ouvinte da Banda B, Israel. Então tá, meu contato é WhatsApp. Se alguém tiver uma dúvida, poxa, eu fiz uma cirurgia, estou com problema. WhatsApp 41 99717 0355 ou Instagram Mova Mais Saúde. Legal, conversamos com Israel Kleina, ele que é fisioterapeuta. Este é o Jornal da Banda B, segunda edição. Vamos até às 8 da noite com as